Meu nome é Flávio Mendonça, eu sou o atual diretor de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, e hoje, mais uma vez, a gente vai abordar a telemedicina, que é um tema polêmico, mas é necessário, que certamente ela vai permanecer depois dessa pandemia. E hoje vai estar comigo o Marcelo Gerville, ele está com um pequeno problema técnico aí para entrar, mas daqui a pouco ele está aí. Nós dois vamos fazer uma apresentação rápida, porque o objetivo principal do webinar é uma discussão ampla. Nós já temos algumas perguntas, vocês já podem enviar as perguntas, vocês fazer o favor de usar o QIA, que é mais fácil, em vez do chat, o QIA é embaixo, ó, entre participante e chat tem o QIA, a gente vai responder, na medida do possível, todas que chegarem. E então vamos começar. Eu vou compartilhar a tela aqui, vou fazer uma apresentação rápida aqui. Agradeço a participação de todos. Acho que está ok aí. Eu acho que eu só Ok, consigo tá ok. aparecendo, ok? Então vamos lá. Então a gente vai falar sobre o atendimento por telemedicina, que é um tema polêmico, e nós não estávamos preparados para começar. Teve a resolução do ano passado do CFM que foi revogada, mas ela é um tema que a gente tem que ter um aprendizado. E muitas vezes vai ser mais difícil a telemedicina do que o atendimento presencial que a gente tem, mas vai ser uma realidade. Eu acho que vai ser uma opção para alguns, dentro de um princípio ético e legal. Só um minutinho, deixa eu ver se a gente consegue passar aqui. Pronto. Então, a primeira pergunta que a gente faz, do ponto de vista legal, ou seja, o médico pode atender os pacientes através da medicina no atual momento? Sim. Ele, desde que respeite os preceitos de código de ética médio, dispositivos legais prevista, e em caráter de excepcionalidade, nós estamos em caráter de excepcionalidade, mas nós vamos nos preparar para talvez um caráter definitivo, depois que passar essa pandemia, nós estamos autorizados a atender os pacientes. E os dois marcos que a gente tem é a resolução do CFM 1643 de 2002, que já define a telemedicina, né, como exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual de dados, com objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. Você vê que é uma resolução antiga, mas ela é perfeitamente adequada atualmente. E na pandemia, nós temos a portaria principal, que é do Ministério da Saúde, que foi de março de 2020, que em caráter excepcional, isso é muito importante, porque foi caráter excepcional por causa da pandemia, e temporário durante o enfrentamento da epidemia, ele regulamenta, ele esclarece que a telemedicina deve ser feita baseada nessa resolução até então. O que é necessário para a gente fazer um atendimento de telemedicina? É muito semelhante ao atendimento nosso no consultório, ou seja, você tem que ter um ambiente semelhante ao do consultório, um ambiente seguro, sigiloso, silencioso e bem iluminado. Ou seja, você tem que ter a questão do sigilo médico, ou seja, é permitido, por exemplo, o acompanhante? É permitido o acompanhante igual é na sala, igual é na nossa sala de consultório. É mandatório estar na portaria que é preciso um termo de consentimento livre e esclarecido, com a identificação do paciente. Esse termo o Marcelo vai falar logo em seguida, e a gente vai fazer, ele vai fazer um vídeo também que a gente vai disponibilizar no nosso site, no canal do YouTube da Sociedade, esse vídeo posteriormente. O outro ponto que a gente precisa ter uma plataforma de comunicação audiovisual de dados. Nós precisamos registrar isso em prontuário médico, a gente vai ver que pode registrar da forma que quiser. Às vezes eles estão anexados a essa plataforma audiovisual, às vezes não. Às vezes você pode até registrar no papel mesmo, são coisas distintas. A plataforma da comunicação audiovisual de dados do prontuário médico. E você pode emitir assinatura de receita atestada e exames complementares através de certificação
certificação digital. Em relação à plataforma audiovisual de dados, é necessário um smartphone com câmera, ou um laptop, ou um computador com câmera. Então, o primeiro passo é você ter um equipamento adequado para isso. Você deve ter uma boa internet de qualidade para não cair a consulta, para não atrapalhar. É o mesmo modelo de não ser interrompido durante uma consulta. Você deve ter uma plataforma que permite a utilização de metodologias de comunicação audiovisual e de dados que permita uma interação médico-paciente, ou seja, uma visualização boa, uma câmera boa, o paciente pode falar, você fala, obviamente. E essa plataforma ela tem que ter uma estrutura tecnológica que precisa obedecer às normas técnicas do Conselho Federal de Medicina, quanto a guarda, manuseio, transmissão de dados, confidencialidade, privacidade e garantia do sigilo profissional, ou seja, tudo é o sigilo profissional. E a gente deve lembrar que isso deve ser guardado indefinido. Falando ainda dessa plataforma audiovisual de dados, o paciente, você pode filmar ou gravar a consulta? Sim, desde que haja o consentimento do paciente. Os arquivos devem ser armazenados preservando a segurança e o sigilo dos dados. É recomendado? Aí é uma opinião particular, eu acho que não deve recomendar gravar a consulta. Primeiro, a plataforma ela é muito mais cara, vai exigir muito mais recurso, então, mas você pode gravar o paciente, desde que você também vai ter que guardar o resto da sua... enquanto você for médico, você tem que guardar o prontuário gravado digitalmente. E se o paciente quiser gravar a consulta médica? Pode. Se o médico concordar, ele deve solicitar uma assinatura de um termo de confidencialidade e falando que tem que preservar a imagem e voz dessa gravação, ou seja, você deve tentar convencer o paciente a não gravar. Por quê? Já existe a resolução, inclusive em posso gravar? Pode, é um direito do paciente, mas você pode constranger, inclusive você pode até chegar a interromper essa consulta, não sendo urgência, emergência, por questão de concordância, de desconfiança, você não vai sentir seguro na continuidade dessa consulta. E o WhatsApp é uma polêmica, o WhatsApp atualmente ele é criptografado, mas a resolução CFM aqui de 14/2017, ele cita, ou seja, ele fala que o WhatsApp não preenche os pré-requisitos nas normas da teleconsulta, para consulta. Ele pode ser usado para orientações, até interconsulta entre os colegas, desde em grupo fechado. Mas para teleconsulta específica, ele não é recomendado por conta dessa resolução, que é de 2017. De lá para cá houve evolução, mas é o que eu interpreto que a gente deve ter até hoje como orientação, que o WhatsApp não deve ser feito como teleconsulta, só orientação ou interconsulta, comunicação entre colegas. O registro de prontuário médico é o registro normal. Flávio. Marcelo, tudo bem? Flávio, boa noite. Estou dando um oi aqui, dando boa noite para todos os nossos ouvintes, colegas pneumologistas. Eu já estou participando e vamos em frente aí. Ok, eu já falei que logo em seguida aqui você vai fazer uma curta apresentação também, dando continuidade a isso aí, e posteriormente nós vamos abrir o debate aí, que é o interesse maior. Então, você tem que ter um registro em prontuário médico, como qualquer registro, ou seja, você tem a plataforma, ela pode ser integrada ou não, a plataforma, ou o prontuário, ela pode ser, inclusive, escrita, ou seja, no papel, que tem gente ainda que usa prontuário no papel. Você pode fazer a comunicação e registrar conforme o Código Ético, no artigo 86, que deve elaborar um prontuário legível para cada paciente, com a boa condução do caso, com data, hora e assinatura. Tá ok? O prontuário pode ser eletrônico ou até escrito. E ele pode ser ou não, ser incorporado ou não à plataforma audiovisual. E em termos de prontuário eletrônico, que também é outro ponto, é o mesmo que existe atualmente, deve basear nessas resoluções que estão citadas aqui, mas o ponto fundamental é o sigilo e a segurança dos dados que vão estar nesse prontuário médico eletrônico. Em relação à prescrição, isso abriu essa possibilidade agora com
com essa resolução, a portaria a 467/2020, que é a portaria do Ministério da Saúde, que eu já citei, que inclusive, posteriormente, ela está em lei, ela permite a emissão de receitas de atestado médico à distância e ela será validada em meio eletrônico mediante o uso de assinatura eletrônica, né, por meio de certificados do ICP Brasil, de chaves públicas brasileiras, né, o uso de dados associados à assinatura do médico de tal forma que qualquer modificação posterior possa ser detectável, isso como qualquer assinatura eletrônica, né, e os atendimentos, os requisitos que são necessários, a identificação do médico, associação ou anexo de dados em formato eletrônico pelo médico e ser admitido pelas partes como válida ou aceito pela pessoa a quem for oposto ao documento. Então, essas são a ideia de prescrição e assinatura eletrônica, que já é muito utilizada no judiciário e agora para receita e para atestado. A assinatura eletrônica pode ser adquirida em várias certificadoras, hoje em dia tem em nuvem, tem através de totem, tem várias aí comercialmente, desde que ela seja certificada com formalização vigente. E o CFM tem um projeto, lançou um projeto de prescrição eletrônica, que vocês têm nesse site aqui todo detalhado, que ele é um fruto de ação conjunta do CFM, Conselho Federal de Farmácia e Instituto Nacional de Tecnologia, que vai viabilizar o trâmite desses documentos digitais de uma forma segura, como prescrições e atestado médico. Ou seja, o projeto vai auxiliar a relação remota entre o médico, o paciente e o farmacêutico. Então, o médico vai mandar a consulta, a receita ou o atestado ele por forma de e-mail ou celular, sem papel, e esse documento ele pode ser conferido através de uma plataforma lá no balcão da farmácia. Então, permite isso, ratificando a possibilidade de você fazer assinatura eletrônica em receitas e atestados. E lá nesse projeto existe parcerias lá com certificadores digitais, mas você pode escolher qualquer um. Não precisa necessariamente ter esse do projeto do CFM, mas no CFM tem uma boa explicação, quem tiver interesse, entrar lá no site, nessa prescrição eletrônica.cfm.org.br. E concluindo, para passar para o Marcelo, eu só queria caracterizar que a atual forma da telemedicina é uma medida de caráter excepcional enquanto durar e vigorar esse período de enfrentamento da Covid. Mas nós, médicos, nós temos que bater isso, porque isso tem que ficar na mão do médico. Por quê? Certamente, depois que acabar a pandemia, a telemedicina ela vai ser regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, mas tem muitos interesses. Então, é importante a participação de todo mundo, porque é fundamental ficar na nossa mão, essa discussão na nossa mão. Eu vou passar agora para o Marcelo, para a gente poder dar continuidade. Você vai falar do termo de consentimento livre esclarecido e falar um pouco da polêmica da nossa remuneração por telemedicina, não é isso? Certo. Então, bom, mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer estar aqui dando continuidade a esse tema da telemedicina. Eu acho que desde a nossa última conversa para cá, eu já tenho conversado com vários colegas que já estão fazendo, então acredito que depois a gente vai ter um tempo para bate-papo, a gente vai poder trocar experiência e tirar dúvidas que restarem depois da nossa apresentação. Então eu vou aqui compartilhar a tela, vamos ver se vocês enxergam aqui minha tela. Bom, em relação ao termo, eu não estou conseguindo compartilhar a tela aqui com vocês, mas vocês estão me ouvindo bem? Eu vou falar sem o PowerPoint, tá? Então, em primeiro, o termo, ele é composto de 3 partes. A primeira parte do termo é a parte de identificação. Então, tem que haver uma identificação do paciente ou do responsável, né? O Flávio já comentou que quando você atende um menor de idade, você tem que ter a presença dos pais ou dos responsáveis, e são eles que vão assinar o termo, né? Abaixo de 14 anos, de jeito nenhum, atender só o paciente. Entre 14 e 18, se no termo constar que isso
é um acordo entre você e o paciente, ok, mas o que nós recomendamos é que abaixo de 18 anos seja atendido com o responsável junto. É perfeitamente possível fazer uma teleconsulta com 2 pessoas. Na segunda parte, a parte na qual você vai dar informações para o paciente sobre o que é uma teleconsulta, porque, em primeiro, ele se identificou, depois ele tem que entender a legalidade da teleconsulta, que está dentro da excepcionalidade da pandemia, e que é por isso que é permitido, a partir de agora, fazer uma coisa que antes não era permitida, que existe a limitação do exame físico, óbvio. Então, vai ter um parágrafo que diz que o que caracteriza a teleconsulta é você fazer toda a consulta menos examinar, e que, por causa disso, pode decorrer de você concluir que aquela consulta não vai ser, você não vai finalizar com diagnóstico e prescrição, porque você precisa de exame físico. Se o paciente está na sua localidade, você pode determinar que você vai fazer esse exame e terminar essa consulta. Ou, se o paciente está à distância, você vai orientar que ele procure um colega na sua localidade para fazer uma consulta presencial. Então, essa questão da limitação do exame físico é justamente para você justificar que a conclusão da teleconsulta pode ser um encaminhamento para avaliação presencial. Ainda, nas informações, vai estar escrito sobre o sigilo e a integridade dos dados, né? O paciente tem que saber que, tanto quanto uma consulta presencial, na qual o prontuário é sigiloso, é íntegro, a mesma coisa na teleconsulta, né? E como o Flávio já comentou, quais seriam os requisitos da parte dele para fazer essa teleconsulta? Claro que no seu consultório e na sua clínica, você tem que ter um bom sinal de internet, uma boa câmera, um bom computador. E o paciente também vai ter que, para aproveitar essa consulta, ele vai ter que ter um celular, um smartphone e um nível de sinal suficiente para que a transmissão de imagem e som tenha qualidade. Ainda nessas considerações e informações, é importante falar que o paciente deve fazer a consulta num ambiente tranquilo, bem iluminado e com bom sinal de internet. Depois, a terceira parte do termo é a parte de autorização, na qual o paciente relata que ele entendeu as limitações da teleconsulta, que ele tem um compromisso em prestar informações verdadeiras. Em relação ao uso da imagem, fica entendido que não se grava e que, se houver interesse de algum dos lados de gravar, há de haver permissão de ambos também. E uma sugestão que já tem no nosso termo, que vocês vão ter à disposição no site da SPPT, é que o contrato de teleconsulta ele não enseja disponibilidade contínua para conversar e ter acesso ao médico. O paciente pode entender que só porque ele está usando o meio digital, daqui para frente, a qualquer momento, ele pode chamar você para uma outra teleconsulta. Então, o termo vai explicar que, da mesma forma que ele agenda e é atendido num horário pré-determinado, e depois o retorno à nova consulta também é combinada previamente, dessa forma vai ser feita para evitar problemas. E, por fim, tem que estar claro qual é a contraprestação financeira desse atendimento. Se é um atendimento privado, no termo você pode dizer qual é o valor da sua consulta, qual é o prazo de retorno e se você vai cobrar esse retorno. Quando se trata de pacientes privados, isso aí é livre. Você pode cobrar quanto quiser e você estabelece os prazos. Quando você estiver atendendo um convênio, você vai ter que atender da mesma forma que você o faz presencialmente, com os mesmos prazos e com os mesmos valores. Dando continuidade para poder abrir para as perguntas, uma dúvida que sempre surge é a questão de como é que eu mando o termo para o paciente. Eu acho que muita gente vai perguntar disso. Qual é o ideal? O ideal é que o paciente recebesse por e-mail e ele assinasse com aquele sistema de assinatura digital. Mas, para isso, você tem que pagar um provedor de assinatura digital, que já tem mais um custo mensal. Então, o que é o mínimo que você deve fazer? Mandar o termo por e-mail
e ele vai responder o e-mail dizendo que leu e entendeu. Você também pode mandar por WhatsApp e o paciente responder por WhatsApp que ele leu todo aquele termo e entendeu também. Ele pode receber de forma física, o que não é muito adequado, receber pelo correio e devolver pelo correio. Como é que isso vai ser assinado? Ele pode, como eu disse, ele pode assinar digitalmente, imprimir, assinar com caneta, fotografar e mandar escaneado para você, que é uma forma bem interessante, ou fazer uma entrega física. Nessa questão da assinatura, é muito bom que você envolva a sua recepção para fazer isso. Então, a sua recepcionista, a sua secretária, que cuida disso. Quando eu falei em WhatsApp, é interessante que seja um WhatsApp comercial da sua secretária com o seu paciente. Através do WhatsApp, ela vai falar que mandou e-mail, ela vai falar que recebeu a cobrança, certo? E pode receber também o documento assinado através de fotografia da assinatura no WhatsApp. Vamos falar agora de uma outra coisa, que é a respeito da remuneração. Então, a remuneração médica da teleconsulta ela é igual à remuneração médica da consulta presencial. A ANS já definiu que atendimentos realizados por meio de comunicação à distância não se caracterizam como uma nova modalidade de atendimento. Ele vai seguir as mesmas regras do atendimento presencial. Então, dessa forma, você vai cobrar os privados tanto quanto você cobrava na sua clínica, e se o convênio permitir, você fizer uma negociação através de comunicação, você puder cobrar as guias de teleconsulta, como você cobrava das consultas, você vai fazer da mesma forma. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto. A teleconsulta ela é mais complexa do que uma consulta presencial. Existe o trâmite de documentos, investimento em infraestrutura, a anamnese que você faz tem que compensar a falta de exame físico, você tem que fazer emissão de receita com assinatura certificada. Então, são 4 diferenças da teleconsulta que tornam ela mais complexa, tornam ela mais trabalhosa. Então, eu não recomendo que ninguém diminua o preço da teleconsulta em relação à consulta presencial. E voltando a falar da questão do convênio, se você vai atender convênio, você tem que fazer o contato prévio, definir que vai usar o mesmo código e estabelecer com o convênio como é que vai ser o trâmite de guias. Se vai vir por e-mail, se vai ser naquele sistema de token, que o paciente passa o número do token, que seria a autorização dessa consulta. Tá? Então, é isso que eu tinha para apresentar inicialmente. Eu acho que a gente pode abrir para as perguntas, não é isso, Flávio? Vou abrir aqui meu... Podemos apresentar, né, Marcelo? Vou abrir algumas aqui que a gente já recebeu, algumas que a gente está recebendo aqui. Nós dois vamos responder aqui. Aí está primeiro parâmetro, está perguntando que você acha que já respondeu, mas você pode enfatizar como deverá ser realizado o atendimento dos beneficiários menores de 18 anos. Será feito com a presença dos pais? Você quer comentar de novo, Marcelo? Eu acho que por que nós atendíamos os menores numa sala de um consultório fechado? Existia um certo constrangimento de atender um menor. Eu acho que o atendimento por tele ele melhora nesse aspecto, porque não existe possibilidade de nenhum tipo de contato, inclusive se houver um acordo, eventualmente a consulta pode até ser gravada, né? Mas como eu disse, eu acho recomendável que abaixo dos 18 anos os pais participem da consulta. Eu vou compartilhar com você a minha experiência de já estar atendendo muita teleconsulta. Eu estou atendendo o paciente, às vezes tem 2 familiares do lado. Se você usar uma plataforma de teleconferência que permita a participação de mais de um familiar, pode ser que o irmão esteja participando, o pai, a mãe ao lado do paciente. Então, a teleconsulta tem essa vantagem, que mais de uma pessoa da família participe. Então, assim, eu não vejo motivo de você mudar uma regra que você já tinha na sua clínica privada de não atender o menor sozinho. E é muito mais fácil ter a participação presencial na casa ou então a participação de alguém que vai entrar na teleconferência e participar da teleconferência. Em relação ao termo, aquilo que já foi dito, quem assina o termo é responsável. É só lembrando, isso aí já é exatamente o modelo presencial, né? Ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que abaixo de 14 anos é obrigatório ter a presença do responsável
no consultório, e da teleconsulta também, e você deve registrar isso no termo e na sua consulta. Entre 14 e 18 anos, um adolescente, existe um limbo, digamos assim, entre essa... Porque o paciente já é autônomo, mas a maioria das vezes, na segurança, eu acho que por telemedicina, deveria sempre pedir a presença, a não ser que o responsável ele fale que pode fazer a consulta só com o paciente, sem a presença do responsável. É muito comum em ginecologia, né, em psiquiatria, talvez na nossa especialidade é menos comum isso, mas a gente deve respeitar, existem resoluções do CFM em relação a isso. Outra pergunta que chegou, o CFM vai permitir a telemedicina após a pandemia? O Marcelo fala depois, mas é óbvio que nós vamos ter que regulamentar a telemedicina, ou seja, teve a polêmica do ano passado, suspendeu aquela resolução anterior, e aquela resolução anterior estava colhendo, o CFM estava colhendo os dados, tem ele fez colheu vários dados, né? E está selecionando isso tudo, a sociedade de especialidade, médicos, mas vai ter que regulamentar. Mas é o que eu disse, nós temos que ficar na nossa mão, ou seja, porque tem muitos interesses, então vai regulamentar, a telemedicina vai caminhar para um futuro, no mundo todo tem telemedicina, a gente tem que estar preparado para isso, fazer uma de qualidade e, inclusive, defender a remuneração que o Marcelo já colocou, ou seja, a gente tem que defender a remuneração seja igualzinha à presencial, que dá até mais trabalho, não é isso, Marcelo? Está sem som, é isso. Estou aqui mais umas perguntas. Tenho a Raquel perguntando como é que os pneumologistas estão procedendo com a telemedicina, visto que perdemos a ausculta, que é tão fundamental. No ano passado, a gente já tinha a necessidade de responder ao Conselho Federal de Medicina sobre a regulamentação na nossa especialidade sobre a teleconsulta. O que nós dizíamos obviamente, que se você considerar que a ausculta é fundamental, você vai passar isso para o paciente durante a teleconsulta, orientando que ele venha para uma consulta presencial com você ou à distância. Mas considere a seguinte utilidade. A teleconsulta entrou no contexto da pandemia porque você atende pacientes que trazem uma tomografia para você ver o nódulo, o paciente que vem trazer um retorno para exames, pacientes que tabagismo. Pensa assim, o paciente que tem apneia do sono. Você pode pedir a poli, ver a tomo, pedir uma naso, analisar isso, prescrever o CPAP, inclusive controlar o CPAP pela nuvem, certo? Um paciente de tabagismo, você pode colher toda a história, ver a anamnese, ver se ele tem uma contraindicação para usar algum dos medicamentos e prescrever um medicamento. Então, a gente consegue enxergar, não na doença em si, mas na nossa prática de consultório, quantos pacientes que vêm na sua clínica tão somente para conversar ou mostrar um exame. E a ideia da teleconsulta era diminuir o trânsito de pacientes, justamente. Então, você pode fazer hoje os seus retornos por tele. Então, eu na minha clínica, eu estou atendendo tele e estou atendendo consulta presencial. Aproveitando a chance agora, todos os meus pacientes que precisam apenas trazer um exame, eu falo, vamos fazer por tele. O que acontece? Eu abri horário, mais horários para atender novos pacientes e posso atender por tele fora do ambiente do consultório. Então, acho que se fixar muito nessa questão da ausculta, ok, se você achar que a ausculta é fundamental, você encaminha ou você chama o paciente para a clínica. Não é isso, Flávio? É isso aí. Concordo plenamente. Agora, só tem uma outra pergunta aqui. O paciente tem direito ao retorno na teleconsulta igual tem direito à consulta presencial? É o mesmo dele. O retorno, inclusive, a consulta está bem definido na resolução 1968 de 2010, CFM, que foi lá, mas se for uma continuidade ao tratamento inicial, você tem direito ao retorno sem ter um novo pagamento, ou seja, estabelecer assim. Doutor
Doutor Flávio, desculpa interrompê-lo, mas o teu som tá sem audição, tá difícil de ouvir. Oi, Então, depois que o senhor saiu do computador e voltou, ele não melhorou. O senhor fez alguma mudança aí? Não. Tá aqui verdinho. Eu acho que eu ia pedir, então, para o doutor Marcelo comentar alguma coisa. Eu vou respondendo. Eu ia pedir para o senhor sair da sala e voltar novamente, doutor. Ô, Marcelo, eu vou pedir. Eu sigo aqui. Então, o André está perguntando o seguinte: o Estado é obrigado a aceitar a nossa receita virtual? Então, a receita virtual, ela, como o Flávio já apresentou, ela está regulamentada da seguinte forma: o Conselho sugeriu e disponibilizou PDFs que você entra no site do CFM e você baixa 6 tipos de PDF. São eles: receita, relatório, atestado, receituário especial, solicitação de exames. Todos eles são passíveis de uma assinatura digital. Essa receita, quando enviada de forma digital, ela pode ser feito um upload para um sistema que chama Validador ITI, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que disponibilizou para farmácias, para laboratórios, que ao fazer um upload, ele mostra que aquele documento ele é um documento válido e assinado por aquele médico. Então, quer dizer, um órgão do governo e um órgão do Conselho Federal de Medicina se juntaram e já deixaram disponível essa modalidade. Se você atender por uma plataforma, provavelmente essa plataforma vai usar um sistema que valide, como o site da MEMED, por exemplo, ou um outro sistema certificador que seja aceito e que confirme, que tenha segurança de que você que fez aquela assinatura. Eu digo isso da plataforma que muitos colegas não vão fazer de forma artesanal o seu centro de telemedicina. Eles vão atender dentro do cockpit do hospital, do convênio. Este que vai ter que se responsabilizar para que, ao finalizar e assinar a receita, essa receita tenha esse tipo de validade, tá? Eu tenho assinado de duas formas. Eu tenho assinado no PDF e tenho assinado no meu prontuário eletrônico. Ambos os pacientes recebem por SMS um QR Code e com esse QR Code eles compram na farmácia. Se as farmácias que dispensam medicamento para o governo não se atualizarem para receber essas receitas como as farmácias recebem, isso realmente é um problema que pode ocorrer. Eu entendo a sua preocupação, mas aí é obrigação do governo se atualizar, porque se ele mesmo permitiu isso, os centros de dispensação têm que aceitar dessa forma também, né? Então, melhorou aí a fala? Melhorou? Melhorou sim, doutor. Tá, então só respondendo aquela questão da consulta de retorno, então a teleconsulta tem direito à consulta de retorno igualzinho à consulta presencial, tá ok? Tem uma pergunta aqui, perguntando que as consultas por telefone que a gente faz habitualmente, se a gente deve registrar em prontuário médico. A gente deve registrar tudo que a gente fizer para o paciente, deve registrar. Às vezes não tem acesso ao prontuário naquele momento, mas está lá nas resoluções e no Código de Ética que você deve registrar assim que possível. Em momentos de urgência, emergência, por exemplo, você não tem que se registrar naquele momento, você registra posteriormente. E sempre que possível, os contatos telefônicos que você teve, você deve registrar no prontuário do paciente. Tem mais alguma aqui? Tem uma pergunta também, Marcelo, talvez você possa, eu acho, que o Estado, se ele é obrigado a aceitar a receita... Você já respondeu? É porque eu estava fora, né? Isso. Tem mais alguma que você visualizou aqui? Porque o meu se perdeu todas as perguntas do... Não, sem problemas. Aqui, o Ernesto dos Santos, ele está perguntando o seguinte: eu gostaria de saber se as plataformas já têm um contrato padrão de atendimento entre paciente e médico. Sim,
Quando você utiliza uma plataforma de telemedicina, está previsto que todas as funcionalidades necessárias estejam disponíveis. Quais seriam elas? Primeiro, ao agendar a teleconsulta na plataforma, esse paciente tem que receber um termo de consentimento com todos aqueles itens de padrão que eu apresentei há pouco, né? Então, é de responsabilidade dessa plataforma mandar o termo, o paciente assinar o termo e retornar com o termo. Poderá ser também função da plataforma fazer a cobrança e repassar para o médico. E, se é uma plataforma de telemedicina, ela já incorporou um sistema de assinatura digital que seja validado e aceito na farmácia. Mas lembrando a você que um dos nossos propósitos em fazer esse webinar é que, se você não quiser usar a plataforma, você pode, juntamente com a recepção do seu consultório, enviar o termo você mesmo, que nós vamos disponibilizar no site, você pode fazer a cobrança e você pode assinar com dessas certificações que estão disponíveis, tá? Mas, assim, se você pegou uma plataforma, a plataforma tem que ter tudo isso. O Badini, falando em plataforma, o Badini já está perguntando aqui para mim, existe algum software gratuito para gerenciar teleconsultas? Sim, existe alguns portais que se divulgam como gratuitos, mas eu já experimentei um deles e é com uma série de limitações, e para você melhorar a sua funcionalidade, você tem que pagar, né? Agora, os que são pagos, Badini, não são caros. Eu acho que vale a pena se você usar uma plataforma que faça a cobrança para você, que tenha um termo adequado. Eu acho que é um bom investimento, e pelos valores, a gente não vai ficar fazendo propaganda de nenhuma plataforma aqui, mas eu achei os valores muito acessíveis. Então, quem quiser adotar uma plataforma, eu acho que não vai gastar muito, tá? É só mais um detalhe da plataforma, a gente tem uma discussão grande aí, porque já tem alguns convênios, principalmente as cooperativas médicas, né? Doutor Marcelo Sorassum? O som do Flávio saiu, então eu vou responder uma outra aqui da Cristiane Teixeira. A Cristiane perguntou assim: a farmácia não quer aceitar a receita controlada dessa maneira, pois disse que pode ser reaproveitada. Bom, a receita, esse é um argumento que a farmácia pode rejeitar, mas por exemplo, as grandes redes aqui de São Paulo, 3 grandes redes têm um sistema só, que é o receita.digital.com.br, que você manda um e-mail. De fato, não existe ela não fica inválida naquele período que a data está vigente, né, para uma receita controlada. Mas a maioria das farmácias que eu mando, elas aceitam as receitas, inclusive de forma digital, né? Estão perguntando também se deve colocar o KINES e qual a orientação. Sim, todo médico ou clínica tem um KINES, e na receita do CFM tem um espaço para você colocar o KINES, né? O nosso presidente está perguntando sobre a validade das receitas no território nacional. Sim, as receitas têm validade. Dentro desse contexto da pandemia, você não vai ter que ter um CRM digital para prescrever em cada estado, né? Mas como algumas farmácias podem rejeitar, a gente pode ter uma certa resistência, mas a priori elas têm validade em todo o território. A Irma está me perguntando se o custo da plataforma é por licença ou por número de pacientes. É por licença. Uma clínica pode comprar para vários médicos, e algumas plataformas podem também te cobrar um percentual por ele fazer a operação de cobrança para você. Então, varia. Com essa novidade, entraram vários players no mercado interessados em lucrar com as plataformas. Então, os modelos são diferentes.
Algumas plataformas você atende os pacientes daquele hospital, por exemplo. Você não vai atender seus pacientes e não vai ter acesso a eles de novo, porque os pacientes são do hospital. Algumas plataformas elas vão te atender plenamente para o seu hospital, você atender os seus pacientes. E você negocia essas 3 funcionalidades que a todo momento a gente está falando, que é o termo, a cobrança e a assinatura. Então, ela pode te fornecer tudo isso e te cobrar por mês, ela pode te cobrar por paciente. Isso aí varia, porque é uma negociação livre em quem idealizou e montou a plataforma e você. Tá? Entrou aí, Flávio? O som? Está ouvindo bem? Bom, enquanto o Flávio não entra, que mais que eu tenho assim? Uma pergunta do professor Alberto Coquet. Qual tem sido a receptividade dos pacientes? Por exemplo, hoje atendi um paciente presencial que ficou irritado porque a secretária de um colega pegou os dados pelo telefone, provavelmente para fazer a documentação. Ela desistiu da consulta. Boa noite, Alberto. Então, a receptividade, acho que depende de como você monta essa estrutura e se adapta para fazer esse relacionamento com o paciente. Então, eu acho que o termo de o TSLE que você aplica já é um primeiro momento para o teu paciente se familiarizar, ler quais são as limitações, né? E ver também o que é necessário para que se faça uma boa consulta. Eu recomendo que, quando você atende o paciente por teleconsulta, a sua secretária, quando pega os dados, ela pode, de uma forma como posso dizer, de uma forma discreta, sugerir ao paciente que ele já envie os exames por PDF para facilitar a teleconsulta. Eu acho que foi isso que a sua paciente achou estranho, que era a secretária pedindo para ele fazer envio de documentos, que no caso seriam o laudo da tomo, o laudo dos exames. Então, a minha secretária faz a seguinte pergunta: a senhora se importa de já passar para mim os PDFs dos exames e tudo? Porque, a priori, existe uma infração ética aí, se você não fizer todo esse cuidado, porque o exame só pode ser visto pelo médico. Então, não poderia ter um download desses dados, né? Agora, os outros dados que a gente pega do paciente são os mesmos dados que pegava para cadastrar um prontuário digital. Inclusive, alguns prontuários digitais, para que o envio da receita ocorra, necessita o CPF, necessita o celular do paciente. Então, são dados que a gente sempre pegou do paciente e que, no futuro, falando em dados de paciente, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai ter que dar um termo para o paciente, para ele concordar que nós guardemos esses dados e quais as finalidades desse banco de dados, inclusive dizendo que você não vai compartilhar com terceiros, que você não vai usar para pesquisa ou vai usar para pesquisa. Então, eu creio que isso não é problema, mas a receptividade, Alberto, tem sido muito boa, especialmente em quem gosta de coisas digitais. Eu tenho percebido que os pacientes mais jovens têm gostado e pacientes mais velhos sempre têm intermediação de algum parente que tem dificuldade de mexer com tecnologia, tá? Marcelo, vocês estão me ouvindo? Melhorou o som? Sim. Melhorou? Teve uma pergunta aqui, eu não sei se já respondeu, porque eu tive que sair algumas vezes, de primeira consulta, se está autorizado primeira consulta. Naquela resolução que foi suspensa do CFM o ano passado, ela regulamentava que a primeira consulta não poderia ser realizada por teleconsulta, que é um ponto que a gente vai ter que debater, ou seja, é uma coisa muito prudente. Mas como ela foi revogada, não está valendo. Atualmente, na pandemia, até a primeira consulta ela está autorizada a você fazer o primeiro atendimento por teleconsulta. É óbvio que talvez seja um risco você fazer um atendimento de teleconsulta sem examinar o paciente. Aqui a Irma até perguntou aí, Marcelo, você que tem uma experiência maior, qual a porcentagem de paciente que você precisa, tá aí nas perguntas aí, quais a porcentagem de paciente que você achou fundamental o exame físico para você conduzir? Você pode responder aí posterior. Eu acho que
Aí vai ser uma discussão, aquilo que eu falei, tem que ficar na mão do médico essas regulamentações. Mas nessa pandemia, por exemplo, era fundamental você ter uma consulta, e as operadoras montaram, o Estado montou, por conta da orientação ao paciente, a possibilidade de ir para o hospital, não ir para o hospital, fazer quarentena ou não. Então, são todas primeiras consultas. Quer falar aí, Marcelo, sobre a sua experiência com essa porcentagem que precisa de exame físico? Sim. Bom, boa noite, irmã. Assim, eu já selecionei aqueles que já eram meus pacientes, que é de acompanhamento, que é a grande maioria dos pacientes que eu atendo por teleconsulta, eu não precisei mandar ninguém para fazer exame físico. Eu tenho já um bom percentual de pacientes que têm oxímetro em casa, e aqueles, por exemplo, exacerbação de DPOC, que o tratamento é dar antibiótico, dar um corticoide, e os quadros leves, na maioria das vezes, eu tratei sem pedir que o paciente viesse à clínica. Pacientes de COVID, eu acho que são pacientes complexos para você atender por teleconsulta, especialmente se o paciente não tem um bom oxímetro, né? Então, você já pode rejeitar isso logo do início. Então, eu tive, até o momento, 2 pacientes que me procuraram por COVID, em que eu rejeitei atendê-los. Quer dizer, na primeira consulta, eu fiz a primeira consulta e eu orientei a eles que eu não poderia fazer um segmento, uma vez que eu estava à distância, eles não tinham um sistema de oximetria, e pelo fato do COVID poder piorar subitamente, inclusive com essa questão do paciente não sentir muito dispneia, eu não achei seguro. Então, se você não achar seguro, você não só vai falar, olha, você precisa ser examinado, você tem que dizer ao paciente que, naquele momento, com o problema que ele está se apresentando, que ele deve procurar um atendimento presencial. Né? Então, assim, eu não consigo te dar esse percentual, porque eu não tive nenhum dos meus pacientes de tele, e eu tive 2 pacientes que me procuraram por COVID, que eu fiz a consulta e orientei que eles tratassem localmente, que fossem a UPA, quem não tinha SUS, que fosse no PS, que medisse a sua saturação, que fizesse o segmento da atividade inflamatória, trombótica, etc., localmente. Tá? Em resumo, é baixo, acho que dá para a gente fazer com uma chance de sucesso muito grande. Tá? Eu acho que, agora, né, Marcelo, que acho que não tem. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem um comentário aqui do Maurício, que acha que a primeira consulta por teleconsulta devia ser proibida, pois se não conhece o paciente, nunca examinou, a chance de erro é enorme. Então, volta naquele velho questionamento mesmo que a gente vai ter que regulamentar isso. Ou seja, eu até acho que, às vezes, uma primeira consulta em lugar distante, remoto, definir o que é lugar remoto, né? A urgência, emergência, eu penso que a interconsulta funcionaria muito mais nesse sentido, de médico para médico, que a gente defende, mas isso aí vai vir uma regulamentação, deve ser mais amplamente discutido com as sociedades, com os médicos, de uma forma geral, mas a gente já tem outros interesses fora da classe médica, então a gente tem que ficar muito atento para isso. Não é isso, Marcelo? Olha, eu acho que exato, eu concordo com tudo que você falou, e eu sei que isso causou muita polêmica, porque como ficou gravado a ideia de que, da resolução anterior, que a primeira consulta tinha que ser presencial, muitos colegas ficaram com esse conceito. Mas eu discordo um pouco com o que o Maurício falou, assim, que você não conhece o paciente, a chance de erro é enorme. Eu não sei como é a sua clientela, Maurício, mas eu atendi muita gente agora na fase do Covid que ele quer uma consulta para tirar uma dúvida. Ele quer saber, por exemplo, se o esposo ou a esposa está doente, se ele é assintomático, precisa fazer um exame. Olha, ou eu fiz o teste rápido e deu isso. Então, o Covid gerou muita dúvida, com muito paciente querendo fazer consulta, ou então eu recebi muitos pacientes que, por saberem que ser asmáticos ou que tiveram asma na infância, que queriam saber se eles precisavam, se eles faziam parte do grupo de risco e que não tinham que trabalhar
pessoas que me pediram vacina da gripe. Eu acho que assim, eu acho que depende um pouco da tua clientela. Se você é um pneumo de referência que só atende caso complexo, eu acho que concordo, vai ser difícil sem o exame físico. Agora, a gente está dentro do contexto da pandemia e relembrando que um dos objetivos é você diminuir o trânsito de pacientes. Então, tudo aquilo que poderia ser feito sem, você faz sem. Sempre que você identifica que você precisa de exame, você pode cobrar, vai receber a guia e encaminha o paciente para exame físico. Né? Aqui tem uma pergunta aqui da Cleusa, perguntando se posso atender a plataforma de telemedicina e lançar o atendimento em outra que tem o ficha médica online. Eu falei sobre isso, pode, ou seja, a plataforma audiovisual é uma e o prontuário médico é outro. Você pode atender a plataforma, pode até ser escrito o seu prontuário médico, pode ser até escrito. São coisas distintas, inclusive a maioria que atualmente está correndo dessa forma. Ou seja, você tem uma plataforma audiovisual, você tem um prontuário eletrônico, alguns estão caminhando para a plataforma ser única das duas. Mas o importante é que você tenha um registro nesse sentido. Tem algumas outras perguntas aqui, Marcelo, que está pedindo até aqui, ó. O Badini pediu para você responder aqui, olha. O Marcelo poderia comentar sobre equipamentos que permitam ausculta e exame físico à distância? Claro. Você sabe que, olha, eu vou responder essa pergunta com um comentário que o Alberto Cucchieni fez num congresso. A gente estava falando sobre isso, e aí eu vou dar a resposta que o Alberto me deu, que eu acho que é a perfeita. Ele comentou o seguinte, que nós, como sociedade, nós vamos ter que validar esses equipamentos tanto quanto a gente validava um espirômetro de qualidade, tanto quanto a gente dizia quais são os parâmetros que um tomógrafo tem que ter para fazer uma tomografia de qualidade. Isso ainda não aconteceu. Primeiro, a gente não tem equipamento nacional. O que a gente vê são equipamentos que você pode importar para... alguns são multifuncionais, inclusive, fazer ausculta, otoscopia, ver a temperatura, tem uma câmera para exame de pele. A gente nunca validou isso. Assim como a gente não tem validado esses termômetros que eles estão usando na porta das empresas, os dos shoppings, para as pessoas entrarem. Eu acho que isso seria um papel das sociedades, Badini. Nós teríamos que ser consultados, isso não aconteceu, ou a sociedade internacional, a nacional, para validar um equipamento, tanto quanto a gente valida um broncoscópio, um espirômetro e outras coisas. Ou seja, podemos usar esses artifícios para ausculta? Sim, podemos. Qual a sensibilidade, a acurácia desses equipamentos? Não sabe. Mas também tem um outro lado que eu gostaria de comentar. A gente pode criar aparelhos de ausculta que auscultem melhor que os nossos ouvidos, que alcancem frequências diferentes e que possam vir a fazer diagnósticos até melhores que o nosso melhor estetoscópio. Aí já entraria a questão da inteligência artificial, reconhecimento de padrão. Pode ser que no futuro a gente tenha equipamentos, inclusive, melhor do que o estetoscópio. O Maurício está fazendo uma pergunta aqui sobre a possibilidade do médico atender pacientes de outros estados, até mesmo de outros países. Isso é uma polêmica, ou seja, isso não está regulamentado, vai vir uma regulamentação, certamente, do CFM, porque até então a gente entende, se o médico não tiver registrado no outro estado, não pode fazer, mas já tem gente que interpreta, pela exceção da pandemia, você poderia fazer, ou seja, vamos supor que existe uma denúncia lá no conselho que eu estou fazendo, atendendo paciente lá de São Paulo, eu aqui em Minas atendendo lá em São Paulo, onde o Marcelo está atendendo, em vez de atender com ele, atende comigo por teleconsulta. Se tiver essa denúncia, provavelmente nessa época de pandemia, ela não vai prosseguir, ou seja, é uma exceção, né? Assim, você é responsável pelo ato do seu ato médico, você pode responder pelo ato médico, agora responder que você está fazendo num estado que não tem registro, isso não está regulamentado. E país depende de cada país. Nós não podemos fazer de teleconsulta lá dos Estados Unidos, depende da regulamentação do outro país. É isso, Marcelo? É isso que você entende também? Sim, exatamente.
Eu acho que, a princípio, não, né? Você não pode atender de outro país um paciente num território nacional. E o Estado está dessa forma ainda, nesse sentido, tá certo? Sim. Mais algum comentário? Deu tempo exatamente, nós estamos aqui no tempo adequado, que ficar passando de 1 hora de webinar, eu acho que já fica cansativo, tanto webinários que a gente tem aí. Se alguém quiser enviar mais alguma última pergunta. Tem algumas perguntas aqui, Flávio. Por exemplo, eu não percebi. a Emanuele Ferreira falou que ela é pneumologista pediátrica e ela perguntou se nós achamos que o valor da teleconsulta deve ser o mesmo, considerando que, por não ter exame físico, deveria ser menor. Eu já respondi isso no comecinho, acho que você perdeu, eu acho que ele deve ser sempre maior. Teleconsulta dá muito trabalho, muito. Por quê? Primeiro, assim como nós estamos falando aqui na câmera, quando você fala para uma câmera, você tem que usar uma impostação de voz diferente, você tem que manter uma tensão muito maior, você tem que compensar a falta de exame físico com anamnese, você tem a documentação para mandar, você tem as certificações digitais da sua receita, que pode ser mais trabalhosas do que aquela que você fazia antes. Então, eu não vejo nenhum motivo para você cobrar menos. E eu vou compartilhar uma experiência com você. Eu, na minha clínica agora, eu já estou querendo rejeitar aqueles convênios que estavam me pagando o mesmo valor pela consulta, porque eu considero muito trabalhoso fazer teleconsulta bem feita, né? Então, eu acho que valora do mesmo valor para mais, né? Concordo em gênero, número. A Diana perguntou se, quanto ao sigilo das informações no prontuário digital, quando houver vazamento dessas informações, a revelia do médico, como se processa essa segurança? É excelente a sua pergunta, Tatiana, porque ela vai colocar a questão de você usar uma plataforma de telemedicina ou você vai cuidar dos seus dados. Então, o que ocorre? Uma desvantagem que a gente não comentou, quando você usar uma plataforma, vamos supor, eu comprei uma plataforma de telemedicina por 1 ano. Ele vai cuidar de mandar o termo e eu vou usar o prontuário dele, porque ele tem já uma caixa de texto para eu digitar o prontuário. Muito bem, ele tem que guardar isso. Porém, se houver um vazamento, a responsabilidade é do site, mas é sua também, que pagou por aquele site para guardar esses dados. Se você quer que a guarda seja perfeita, é você que vai fazer, entendeu? Então, se você faz a guarda do seu prontuário digital ou do prontuário escrito, que você pode atender com prontuário escrito, nunca ninguém vai ter acesso a isso. Se você usa prontuário informatizado na sua clínica, é sua responsabilidade fazer backup dos dados, é sua responsabilidade ter bloqueadores de acesso para que ninguém invada o seu sistema. Se alguém invadir, o problema é seu. Então, guardar dado informatizado é complexo para a plataforma ou para você, mas se ele vazar, todos podem ser implicados nisso, porque você confiou aquele site à guarda do documento. E o que eu achei interessante de responder a sua pergunta é essa questão, que quando você faz telemedicina, com você resolvendo todos esses aspectos, você não precisa usar um segundo prontuário, que pode causar mais complicação. Você usa aquele prontuário que você já estava acostumado. E lembrando que prontuário eletrônico você tem que guardar para sempre, não é isso? Ou seja, registro prontuário eletrônico é para sempre, diferente de papel, que com 5 anos você pode desconsiderar. Pela resolução Sim. CFM é para sempre. Eu acho que é isso, né? Eu acho que já deu uma ideia. Lembrando que nós vamos colocar, essa aula vai estar no canal do YouTube da SPPT, e vai ter também 2 aulas do Marcelo sobre o termo de consentimento livre esclarecido e sobre remuneração, e nós vamos colocar também um modelo, né, para dar um segmento da pneumologia, né, Marcelo, sobre o termo. Por escrito, é claro que pode ser adaptado à realidade de cada um, mas é uma orientação que a gente construiu aí, uma orientação para assinar quem estiver disposto, lembrando de todas as dificuldades que o Marcelo já colocou, e lembrando que isso até então está tudo provisório, e certamente o debate vai ficar mais intenso e mais importante após essa pandemia. Não sei nem se é após a pandemia, que essa pandemia é uma questão quase crônica, vai ser a longo prazo, mas uma hora ela vai
se estabelecer de uma forma mais objetiva quando o CFM fizer as propostas de regulamentação. Para complementar o que você disse, Flávio, eu queria falar, a gente escuta muito falar sobre o novo normal, né? Qual vai ser o novo normal? Quando a gente considera que atualmente as crianças estão tendo escola por vídeo, isso não tem sido uma experiência muito boa em muitas escolas e para muitas crianças, especialmente crianças menores. Provavelmente, os pais estão ansiosos para que volte tudo presencialmente, não é isso? Por quê? Eles perceberam aquilo que era uma fantasia. Olha, um dia a escola vai ser digital. Um dia toda a medicina vai ser por tele. Não, não é verdade. A experimentação do digital vai fazer com que no novo normal a gente rejeite muita coisa. Então a gente está tendo uma experiência agora na qual a tele é muito importante por causa do isolamento. Mas quando terminar, a gente vai ter adquirido uma experiência que a gente vai saber colocar essas coisas virtuais nos seus lugares, sem aquela fantasia que tudo seria substituído. Telemedicina é apenas um recurso a mais para o atendimento dos pacientes. É uma ferramenta que depois você pode usar, como eu citei, para fazer retorno, ou então para tratar tabagismo, ou então para ver um nódulo. E quando, na grande maioria, você vai atender da mesma forma, dando essa funcionalidade para o paciente. Então, a telemedicina não vai roubar nada. Eu li uma frase outro dia que eu achei perfeita. A pergunta era a seguinte: a telemedicina vai substituir a medicina tradicional? A resposta foi: não, não vai. Porém, os médicos que fazem telemedicina e que usam recursos digitais vão substituir aqueles que não fazem, porque é uma mistura, é uma combinação, é uma coisa que veio somar e não substituir aquilo que a gente já fazia. É isso aí. Então, acho que se tiver alguma dúvida, vocês podem enviar lá para a sociedade, a gente tenta responder, e vamos colocar no site algumas notícias sobre isso, alguns videozinhos. Esse debate vai longo. Eu agradeço a participação de todos, a atenção, em especial ao Marcelo aí, que tem me ajudado demais nessa atual diretoria de defesa profissional, nesses tempos aí de telemedicina. Então, agradeço a todos, uma boa noite a todo mundo. Muito obrigado. Boa noite.